Olá, pessoa querida! Saudações biológicas! Professor Túlio Bastos vindo mais uma vez do lado de cá desta pequena tela do seu smartphone e nesse 16º vídeo, olha só, já estamos no nosso vídeo 16 e o assunto é fisiologia humana que nós introduzimos no vídeo 15 e agora nós vamos atacar o sistema digestório. Então esse será um vídeo introdutório sobre o nosso sistema ou aparelho digestivo ou digestório. Então roda a vinheta que a gente volta aí para introduzir esse assunto tão importante. Simbora! Nesse primeiro vídeo do sistema digestório, vamos falar um pouco da anatomia do sistema digestivo e introduzir os processos físico-químicos relacionados a esse processo vital importantíssimo do nosso corpo, que é o processo de digestão. O que é digestão? Digestão é sinônimo de quebra dos macronutrientes para que a gente possa obter moléculas assimiláveis, nutrientes menores que possam ser absorvidos por meio do intestino, cair na corrente sanguínea e ser distribuído para as diferentes células do nosso corpo. Então, por exemplo, macronutriente como proteína, ao longo da digestão, será quebrado em aminoácido. Os carboidratos complexos, como polissacarídeos e oligosacarídeos, serão quebrados em monossacarídeos. Os lipídios, por sua vez, serão degradados em ácidos graxos e álcool para que sejam absorvidos. Moléculas como vitaminas, água e minerais não precisam sofrer hidrólise ao longo do processo digestório. E os ácidos nucleicos, presentes em qualquer alimento que tem célula, alimento vivo, como carne, fruta, verdura, legume, eles serão quebrados em nucleotídeos, e depois os nucleotídeos serão novamente quebrados em suas unidades constituintes, ou seja, em bases nitrogenada, açúcar, no caso pentose, ribose e desoxirribose, e um radical fosfato, e isso também será absorvido para que lá nas nossas células, todos esses nutrientes menores sejam utilizados como matéria-prima para diversos papéis biológicos, sejam eles papéis energéticos, papéis de controle ou mesmo papéis de construção. Ficou claro isso daí? O nosso sistema digestivo ou digestório, ele é formado basicamente por dois componentes. Um tubo digestório que vai da boca até o ânus, até o nosso forebs, né? E as glândulas anexas ao tubo. Quais os órgãos que formam o chamado tubo digestório ou tubo digestivo? Começa pela boca, depois o alimento passa pela faringe, não passa pela laringe, a laringe não faz parte do nosso sistema digestório, faz parte do nosso sistema respiratório. A faringe sim, a faringe faz parte tanto do sistema digestório quanto do sistema respiratório. Da faringe, quando a gente deglute o alimento, a gente engole o alimento, ele vai passar para o esôfago, depois o estômago e aí ele entra no intestino. O intestino tem duas grandes regiões, o intestino delgado e o intestino grosso. O intestino delgado ele é formado pelas regiões duodeno, jejunum e íleo. Ele tem mais ou menos de 8 a 9 metros, sendo que o duodeno tem em torno de 45 centímetros, o jejunum e o íleo tem mais ou menos 3,5 metros a 4 metros cada uma dessas regiões. O intestino grosso ele tem mais ou menos 2,5 metros, é claro que isso pode mudar dependendo da estatura do indivíduo, e ele tem as seguintes regiões: cólon ascendente, cólon transverso, cólon descendente, cólon sigmoide ou curva sigmoide, e depois nós já temos o reto e o nosso foreps, o nosso ânus, tá beleza? Então, repetindo rapidamente para ficar bem frisado, o nosso sistema digestivo ou digestório é constituído pelo tubo digestório, que vai da boca até o ânus, e as glândulas anexas. Quem são as glândulas anexas? As glândulas anexas são, na boca, glândulas salivares, no estômago, as glândulas gástricas, no intestino, as glândulas intestinais ou entéricas, e aí nós temos duas grandes glândulas, o nosso fígado e o nosso pâncreas.
Essas glândulas são responsáveis por produzir e secretar os sucos digestórios ou sucos digestivos. As glândulas salivares produzem a saliva, as glândulas gástricas produzem o suco gástrico, as glândulas entéricas ou intestinais produzem o suco entérico, o pâncreas é responsável pela produção e secreção do suco pancreático e o fígado é responsável pela produção da bile. Outra coisa importante, ao longo da digestão, quais são os processos físicos e químicos que ocorrem ao longo do nosso aparelho digestório? Os processos físicos são mastigação na boca, deglutição, fazendo o alimento se deslocar da boca até o esôfago. Depois, a partir do terço médio do esôfago, nós temos os chamados movimentos peristálticos ou simplesmente peristaltismo. E lá no intestino delgado eu tenho um processo muito importante que é chamado de emulsificação de gordura. Seria uma quebra física da gordura, fragmentando a porção de gordura em pequenas partes para que aumente a superfície e facilite a ação das enzimas responsáveis pela digestão da gordura, que são as chamadas lipases. Tá beleza? Eu vou repetir mais uma vez para ficar bem claro isso daí. Processos físicos são 4. Mastigação e deglutição na boca, movimento peristáltico a partir do esôfago até o trato final, o trato digestório final, e a emulsificação de gordura a nível de duodeno. Ficou claro? E os processos químicos? Quais são os processos químicos? Na boca eu tenho a insalivação, no estômago eu tenho a quimificação, que seria a ação do suco gástrico sobre o alimento, e no intestino eu tenho a quilificação, que a gente poderia considerar, sem sombra de dúvida, um dos processos mais importantes da digestão, já que é a ação de 3 sucos digestivos sobre o alimento: o suco entérico, o suco pancreático e a bile. Com isso a gente vai encerrar, para o vídeo não ficar muito longo, nós vamos encerrar de maneira que você possa assimilar melhor todos os detalhes desse vídeo e a gente volta no vídeo 17 aprofundando tudo isso que nós falamos neste vídeo 16. Eu espero que esse vídeo ajude demais você a fazer uma revisão para a prova do Enem. Tá faltando pouco tempo aí para a prova de Ciências da Natureza, exatamente 1 mês e 8 dias, né? Para a prova, porque a prova de Ciências da Natureza é no segundo dia, no dia 10 de novembro. Desejo para vocês um excelente estudo e um ótimo aprendizado. Caso você ainda não tenha se inscrito em nosso canal, se inscreva em nosso canal, clique no sininho para receber as notificações dos próximos vídeos dessa nossa maravilhosa Super Revisão Enem 2019 e de outros conteúdos. Compartilhe nosso conteúdo com os seus colegas, siga-nos nas redes sociais. Eu desejo para vocês um ótimo estudo, um aprendizado maravilhoso, acima de tudo transformador. Um grande abraço para todos. Valeu!